Cara, a gente viu dois times em campo. Um no primeiro tempo, que foi tirando os espaços do Fluminense, com a marcação alta, com muita compactação, com volume de jogo diferente, e conseguiu chegar ao gol do Arrascaeta, ficou barato, 1-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente viu um outro Flamengo. A gente viu um Flamengo atrás, um Flamengo que cansou, eu entendo que o Flamengo cansou, abaixou suas linhas, e aí o Fluminense começou a tomar conta do jogo, né? Começou a ocupar os espaços, foi achando os espaços e foi pressionando o Flamengo. Fez um gol, conforme o Rafa falou, realmente um gol esquisito, né? Eu achei falha do Rossi, aquela bola na pequena área dele. Ele tinha que ter saído para espalmar a bola, ficou esperando. E aí o Flamengo perdeu o encanto, né? Perdeu a velocidade. A gente viu que os jogadores começaram a não ditar mais o ritmo de jogo, não adiantaram mais as linhas. O Bruno Henrique entrou, não foi acionado. O Flamengo começou a não tocar mais a bola, e aí o Rossi e o Léo Pereira começaram a fazer a ligação direta, e o Flamengo, não sei se foi cansaço, mas o fato é que o Flamengo do segundo tempo foi absolutamente diferente do Flamengo do primeiro tempo. A gente teve um jogo no primeiro tempo e o outro completamente diferente no segundo tempo, e o Flamengo acaba empatando esse jogo, um empate com gosto amargo, poeta. E aí, Petit, sua análise aí da segunda, do jogo inteiro, né? Esse empate, para mim, decepcionante contra o Fluminense. O Flamengo tentou, né, fazer a mesma coisa que fez contra o Palmeiras. A grande diferença, né, é que o Flamengo, no primeiro tempo, já estava aí, já vencendo com 2-0 ali no placar, virou o jogo bem, e o Flamengo, sinceramente, não volta, né? Não conseguiu fazer no segundo tempo o mesmo jogo que fez no primeiro tempo. O Flamengo volta com as linhas mais baixas, né? E você jogar com as linhas baixas contra o Fluminense é complicado. O Fluminense gosta desse jogo. O que tirou o Fluminense do conforto? Foi o Flamengo adiantar as linhas, ganhar as segundas bolas, né? Fazer aquela faltinha que de vez em quando tem que fazer mesmo. O Flamengo no primeiro tempo, marcação dupla, marcação tripla. E a gente também tem que dizer aqui que no primeiro tempo o Fluminense tinha o Marcelo cansado, o Marcelo já é cansado, e o Ganso no mesmo time, né? Aí no intervalo o Diniz tirou o Marcelo e o Fluminense sem a bola já melhorou, né, com a entrada lá do Lima. Né, já melhorou um pouco, já conseguiu equilibrar. Achei que o Tite demorou um pouco a entender, né, o jogo. Teve um momento, não sei se vocês pensaram igual a mim, que o John Arias passa voado pelo Felipe Luiz, aí o Léo Pereira dá o carrinho também, não pega. Ali... Eu falei isso aqui ontem, lembrando, eu falei sobre isso, falei, ó, você vai botar o Felipe Luiz ali. Se botar ele, né, o John Arias, que é um jogador que explora a velocidade, né, a formação do Fluminense é muito parecida com a do Flamengo, para tomar a bola nas costas, a gente vai sofrer, e aconteceu hoje ali. Desculpa, Petit. Não, beleza, verdade. Ali, né, eu achei que com a entrada do Felipe Luiz, o Flamengo perdeu potência, né, e perdeu em altura também, né. Eu acho que o Tite demorou um pouco a entender, né, o que tinha que fazer para a gente recuperar o meio-campo. O Fluminense ele jogou 17 minutos, né, foram 17 minutos que o Fluminense conseguiu jogar e conseguiu um empate. Se o Flamengo conseguisse manter, né, o jogo que fez no primeiro tempo, o Fluminense não teria chegado ao empate, provavelmente, e outra, iria fazer um jogo mais cansativo, né, Nazário? Muito calor, e o Flamengo baixou as linhas, deu mole. Achei que o Tite também acabou dando mole. Bruno Henrique, mais uma vez, não fez um grande jogo também, não posso nem culpar, porque não foi acionado. Everton Ribeiro não conseguiu ser aquele Everton Ribeiro. E eu, sinceramente, eu não quero ser um engenheiro de obra pronta, não. Eu não teria tirado o Pedro, cara. Eu teria deixado o Pedro em campo, porque o Pedro tem altura, tem finalização, né? E você entra com o Gabigol entrando,
daquela forma que, sinceramente, eu não gosto. Tentando vir buscar a bola lá atrás, tentando tabelar do meio para frente. E eu acho que esse jogo não era para isso. Esse jogo você tem que ter um centroavantão lá, né, enfiado na área a qualquer momento a bola passar por ali e ele fazer o gol. Então achei que o Flamengo fez um grande primeiro tempo, mas achei que no segundo tempo o Flamengo caiu muito de produção e achei que o Tite demorou um pouquinho a entender o jogo. Quando o Bruno Henrique estava no meio-campo, estava aquecendo, eu estava aqui rezando para o Flamengo não tomar o gol antes da substituição. Que ele estava aquecendo ali, aquecendo, não entrou. Aí quando o Bruno Henrique entra, já entra com 1-1, né? Aí o jogo já fica estranho. O Flamengo deu muito mole no segundo tempo, essa é a grande verdade, mas você também fazia um jogo onde você fica o tempo todo marcando o adversário dentro do campo adversário, nesse calor, né, que está no Rio de Janeiro hoje, é complicado. Ô, Túlio, a produção pediu para te avisar aqui que o seu áudio não está muito legal. Eu vou continuar daqui, você vai comentando daí. Em relação a esse jogo agora, a gente está vendo que... Está com retorno aí, produção. A gente está vendo que é o seguinte, o Flamengo agora figura na quinta colocação com 57 pontos. Em quarto lugar, o Bragantino com 58, joga amanhã com o Botafogo. Palmeiras, Grêmio e Botafogo com 59. Botafogo em primeiro, Grêmio em segundo, Palmeiras em terceiro, quarto Bragantino, quinto Flamengo. Daqui a pouco, 9 da noite, Palmeiras e Internacional. O jogo vai ser na Arena Barueri. E amanhã nós teremos Red Bull Bragantino e Botafogo. Portanto, teremos também o Grêmio e Corinthians amanhã às 4 da tarde, o jogo do Botafogo também às 4 da tarde, Palmeiras hoje às 9 da noite. E, em função disso, a gente acaba, a depender dos resultados de hoje e de amanhã, pode ser que o Flamengo são 2 pontos, mas aí a coisa fica um pouco mais embaçada, né? Se a gente hoje saísse de campo com a vitória, o Flamengo estaria com um total de 59 e estava junto de todo mundo, né? E aí a gente agora vai ter que ver o que vai acontecer para a gente ver como que vai ficar. E, Poeta, você que está aí no Maracanã, a movimentação do Flamengo, ela acabou, eu não sei, a impressão que me deu é que o Flamengo pregou. Você teve a mesma impressão aí de dentro? Total. O time no segundo tempo deu campo pro Fluminense, né? O Flamengo, não, ofensivamente falando, não conseguiu jogar. E se defendeu até quanto pôde. Porque eu sempre brinco aqui nas transmissões do velho ditado, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É a verdade, pô. O time tá lá, tá atacando, tá chegando. Tá atacando. E tem mais, quando você tem que correr atrás da bola, você cansa muito mais. Petit lembrou aqui do clima, né? Do calor que tá fazendo no Rio de Janeiro. Então, o esforço que você faz é muito maior, né? Aquilo que você... O seu desgaste é muito maior e vai chegando uma hora, se pegar o primeiro tempo, o Flamengo, o Tite no primeiro tempo, ele consegue, né, matar os principais jogadores do Fluminense, Marcelo, o Ganso, né? Não consegue, faz com que esses jogadores não consigam jogar e a marcação do Flamengo estava lá em cima. Tanto que em vários momentos a gente vê ali Fábio, Nino recebendo ali sem saber o que fazer, porque a marcação estava alta. O Flamengo merecia ter descido na primeira etapa por 2-0. No segundo tempo foi essa postura que a gente está falando. Linhas baixas, dando o campo para o Fluminense jogar. O Diniz também conseguiu mexer, fazendo com que o Fluminense passasse a dominar o meio de campo. E os nossos laterais, tanto do lado direito do lado esquerdo, o Mateuzinho, o que acontecia? Quando o Fluminense atacava, o Mateuzinho, ele ia se transformando como mais um zagueiro que era obrigado a fechar, era o Luiz Araújo. E muitas vezes o Luiz Araújo estava atrasado, não estava conseguindo. Aí eu não sei se era questão física, né, ou questão mesmo da jogada, porque humanamente você está atacando, né? Você tem um time que também joga em velocidade, explorando os lados de campo. A gente falou ontem aqui que o Fluminense tem uma formação parecida com a do Flamengo. E fica ali complicado. Então, muitas vezes o Fluminense ganhando pelos lados de campo também, ou seja, o Fluminense com total domínio. E o Flamengo, na hora que começava a construir a jogada,
cara, dando total liberdade pro Fluminense ir lá se recompor, né? O Flamengo não colocava velocidade, colocava nada, e isso foi sentido. O gol do Fluminense tava escrito ali. E até o gol da virada, tá? Até o gol da virada também. Foi uma sorte, né, o time não ter sofrido o gol da virada. A verdade é essa. Então, assim, eu fico muito decepcionado pela postura da equipe. Muito mais pela postura. Porque não é um resultado absurdo, é um clássico e tal, mas é um resultado absurdo dentro do contexto que o Flamengo se propôs a não jogar, principalmente na segunda etapa. E aí eu fico puto com isso, pela postura, né, que o Flamengo adotou, covarde, a verdade é essa, covarde, querendo sentar em cima do resultado, achando que a qualquer momento o Flamengo poderia fazer o segundo gol. E eu não apoio futebol covarde, não apoio futebol covarde nem do Flamengo. Então, foi um resultado que o Flamengo acabou levando e poderia ter sido derrotado. A verdade é essa, o Fábio, talvez aquela bola do Gerson ali, né, que ele finaliza, e também as finalizações, todo mundo quer finalizar bonito, quer finalizar colocado, aquela coisa toda. O Flamengo não mereceu vencer, a verdade é essa, postura covarde, né? Aí a gente pode questionar, foi do Tite, foi postura dos jogadores? Para mim o treinador tem que falar, cara, se são jogadores, o Tite em muitos momentos no segundo etapa não estava nem no banco de reservas, então para mim ele tinha que olhar e falar, ó, vamos subir, não vamos baixar as linhas, olha aí, pô, só olhar a posse de bola do Flamengo, é bem menor do que a do Fluminense. Nazário tá mudo, hein? Vocês estão me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Que o Tite... Você não acha que o Tite mexeu tarde demais? Achei, antes eu tinha falado isso aqui, o Tite demorou um pouco a entender o que estava acontecendo no jogo, né? O Flamengo já era muito pressionado, foi o que eu tinha dito aqui. O Fluminense jogou 17 minutos, né? Mais que o Flamengo ganhando a segunda bola, jogando com as linhas adiantadas, o Flamengo com as linhas muito baixas. Eu digo aqui, ninguém joga com as linhas tão baixas, principalmente um time que tem qualidade, como o Fluminense. O Diniz, ele trocou, quando ele tira o Marcelo, né? O time do Fluminense fisicamente fica melhor, pô. Fica melhor. Você ter o Marcelo e o Ganso no mesmo time é uma teta pro adversário quando o Fluminense tá sem bola. É uma tetinha de jogar. Você joga aí com 10 contra 8. Quando ele tira o Marcelo e coloca o Lima, já equilibra. E o Tite tinha que fazer essa leitura. Na minha opinião, já tirava ali o Diniz, meteu o Arias para jogar em cima do Felipe Luiz, eu tirava o Felipe Luiz ali, né? Naquela corrida ali, quando o Arias passou voado ali pelo Felipe Luiz, eu tirava o Felipe Luiz ali, colocava o Ayrton Lucas, já equilibrava e colocaria também o Thiago Maia para encher aquele meio campo ali, né? Aí você já equilibrava o jogo, mas você equilibrava o jogo, Túlio, tendo 1-0. O Tite só voltou a equilibrar o jogo quando o Fluminense empatou o jogo e colocou o Gabigol no lugar do Pedro, que para esse jogo, eu não colocaria. Eu deixaria o Pedro em campo, porque o Gabigol, ele entra jogando, tentando buscar a jogada, isso vem falando direto, buscando a jogada do meio para o ataque. E para esses jogos, a gente precisa de um atacante que esteja na área, o jogador que fique mais enfiado. O cara pode pegar até menos na bola, mas precisa estar ali presente quando a bola passar ali perto. Teve algumas bolas ali que agora no final do jogo, né, nos últimos 10 minutos, o Flamengo passou a cruzar a bola na área. Pô, tu vai cruzar pro Gabigol? Pega aí quantos gols o Gabigol tem de cabeça. Aí o Flamengo também tá de brincadeira. O Gabigol aí, é para entrar na área com a bola no chão. Ô, Petit, isso aí se o Gabigol estiver na área, porque o Gabigol tá fora. Sim, sim. Joga fora Jogando da muito área. fora da área. Jogaram muito aí, fora, cara, da área. Aí quando você tá no final do jogo, jogando no abafa, aí, porra, ou então, a não ser que o Bruno Henrique fosse pra lá, mas não tava. O Bruno Henrique tinha que ir fechando, né? E muitas vezes ele ainda tava chegando quando esse cruzamento tava sendo feito. Então, assim, a estratégia, pra mim também, esse empate tem muita responsabilidade do Tite também, né? E aquela coisa do Gabigol, entra pra jogar de 10, de meia, não dá de ponta, jogar de tudo menos de atacante.
E desculpa, tem que jogar de atacante. Ele se fez o nome dele sendo atacante, jogando dentro da área. Aí muitas vezes você vai lá, você tá pra abafa, aí eu concordo com o que o Pedro falou. Não tirava o Pedro, pô, deixava o Pedro lá, já que se no final você vai pra abafa, começar a fazer chuveirinho, sim, é melhor você ter um atacante alto que cabeceia, inclusive, muito melhor do que o reserva, né? Sim, verdade. Concordo plenamente aí com o que o Túlio falou. Foi o que eu pensei quando entrou o Gabigol no lugar do Pedro. Foi exatamente o que eu pensei. E outro detalhe também que a gente viu no jogo é que o Bruno Henrique entrou e ninguém acionou o Bruno Henrique. O Flamengo não jogou pela esquerda, né? Estava insistindo na direita ali com o Gerson. Não, o Gerson já até meio cansado também, mas o fato é que a gente não viu o Flamengo tentando variar as jogadas, acionando o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, né? Mas a marcação ali estava implacável ali. Era um no Bruno Henrique e outro na sobra, né? Então o ponto de desafogo acabou sendo o lado direito do ataque do Flamengo, né, com o Gerson. Que vale lembrar, o Gerson, ele não é o jogador que imprime velocidade, né? O Gerson é muito executor, né? Ele é o cara que conduz, ele joga em todas as posições, mas ele não estava jogando, buscando, né, estar por dentro. Ele estava buscando a linha de fundo, e não é dele, né? E até a entrada ali do Everton Ribeiro estava muitas vezes sozinho, né? O Mateuzinho estava mais preso, e se vocês repararem, o Tite tirou muito mais o Luiz Araújo justamente por essa falha na marcação que estava pelo lado direito, porque o Mateuzinho, quando o Flamengo estava, como eu falei, estava atacando, fechava como zagueiro, e quem tinha que fazer a ponta era o Luiz Araújo, que não estava conseguindo, porque eu não vou nem culpar aqui o Luiz, sabe que eu sou crítico do Luiz Araújo, mas, cara, humanamente é impossível. Você no calor de 40 graus de sensação térmica no gramado de 26, 50, aí você tá atacando, aí daqui a pouco você tá sendo contra-atacado e tendo que voltar. Então, assim, o Flamengo perdeu muita força. Acho que a leitura, o Petit foi muito feliz. O Tite demorou a fazer a leitura do jogo ali, e quando fez, né, ele se equivocou em vários momentos, né? Botar o Gerson ali fechado ali, né? O Gabigol aí ficava Gabigol jogando de ponta, mas também, né, não tá com essa explosão nesse momento. Lembrando, a gente teve o preparador físico dando entrevista falando, o Gabigol ainda vai melhorar, ou seja, o cara não tá com o seu físico nos seus melhores dias. Então não adianta você vai contar com o Gabigol para poder jogar em velocidade ali pelo lado. Muito menos o Gerson, que não é característica do Gerson. Vocês acham que com esse empate ainda dá ou já era? Olha só, sinceramente, eu acho que ainda está embolado, e eu vou dizer o porquê. A gente estava falando de um Flamengo aqui com 16 pontos atrás do líder, pô. 16 pontos atrás do líder. Hoje, a gente está ali a 2 pontos. Então, esse campeonato para a gente é um campeonato embolado. Esse é um campeonato para o Flamengo que já estava, que estava perdido, né? Hoje a gente pega um clássico, claro, teve grandes possibilidades de vencer, mas é um clássico, então se você pensa pelo resultado, acaba sendo um resultado natural, né, de um clássico. Achei que o Flamengo deu mole, mas, sinceramente, ainda tem um fim. Por quê? O Palmeiras precisa perder. O Palmeiras precisa perder e o Botafogo e o Red Bull Bragantino precisam empatar ali para o Flamengo continuar no páreo. Eu acho que se esse resultado acontecer, Túlio, eu acho que o campeonato ainda continua em aberto. Agora, olha, se o Palmeiras vencer mais tarde e o Botafogo perder para o Red Bull Bragantino, eu acho que o Palmeiras aí dispara na frente para ser campeão. Será? Ainda tem água para rolar, hein? E tem água, por isso que eu tô te falando. Mas o Flamengo não precisa só dele. O Flamengo precisa de resultados. Hoje foi um resultado que eu acho que o Flamengo pode buscar. Eu acho que o Flamengo já joga um futebol melhor do que a gente via com o Vitor Pereira e com o próprio Jorge Sampaoli. O Flamengo não consegue fazer um segundo tempo
creio eu, que é pela parte física. O Flamengo não tem físico para manter o que consegue fazer no primeiro tempo da partida, né? Essa é a grande verdade. Mas agora, tá embolado ainda. Eu não descarto o título do Flamengo ainda não. E aí, Poeta, o que você acha? Tá mudo, Eu não Poeta. tô ouvindo tudo. Tá mudo, Poeta. Tá me ouvindo agora? Sim. Sim. Baixinho, né? Cara, pra mim, o título, ele só vem assim se os outros clubes não quiserem mesmo. E o Flamengo também não quer, pô. A grande verdade é essa. Tinha que fazer sua parte. O Flamengo não faz sua parte. O Flamengo era obrigação de vencer hoje. O Flamengo tinha obrigação de vencer o Fluminense. Não só hoje, né? A gente tem, recentemente, a gente lembrando aí, teve jogos contra o Santos, jogos contra o Grêmio, em que o Flamengo sai na frente e não conseguiu alcançar o seu próprio resultado. A verdade é essa. Então, assim, eu, sinceramente, pode ser. O Flamengo hoje não está brigando pelo título, principalmente se os adversários diretos aí conseguirem vencer na rodada, né, vai disparar, né, o Botafogo pode aumentar a distância, o Grêmio também, Palmeiras, todos eles têm 59 pontos. Então, assim, eu hoje vejo como factível e acho que até a depender do resultado do Bragantino difícil, a vaga direta na Libertadores. Então, esse jogo atrasado contra o Bragantino vai se tornando cada vez mais decisivo para o Flamengo, porque eu acho que é o que sobra aí, que é o Nesse momento, o Flamengo, como não está na zona de classificação para a Libertadores... Nazário tá mudo, hein? Ué, eu tô... Tá não, pô. Alô, tá... Nazário tá... Tá me ouvindo agora? Eu tô. Não tô ouvindo Nazário, não. Poeta tá afim de me sacanear, mas tudo bem, a vida é assim mesmo. Bom, nesse momento o Flamengo se encontra em quinto colocado com 57 pontos. Com esse resultado, o Flamengo está fora da Libertadores. É claro que nós ainda temos alguns jogos para efetuar, mas o fato é que o Flamengo precisa mudar a atitude. Agora, o que me chamou a atenção, Petit, é que, por exemplo, no jogo passado, a gente viu um Flamengo com a mesma atitude no primeiro e no segundo tempo. E agora, que era um jogo tão importante quanto o do Palmeiras, né? Porque quando a gente foi enfrentar o Palmeiras, o universo que envolvia aquele jogo era: essa é uma decisão antecipada, Palmeiras está brigando pelo título agora, coisa e tal. E aí a gente vai e ganha com propriedade. O Flamengo ganhou com muita tranquilidade, quer dizer, não foi com tranquilidade, mas foi com muita propriedade. O Flamengo ganhou com um jogo muito consistente. E, de repente, né, quando a gente pensa que a coisa agora vai embalar, a gente faz um bom primeiro tempo, e o segundo tempo, cara, que deu raiva de ver. O que você acha que aconteceu? Tem uma grande diferença aí, né? O jogo contra o Palmeiras, o Flamengo jogou 8 da noite, né? Então jogou mais tarde, joga num clima mais fresco, né? Na minha opinião, e isso também acaba fazendo uma diferença. Eu acho, sinceramente, o Flamengo correu muito na quarta-feira, né? E hoje o Flamengo fez um grande jogo. Fez um grande jogo no primeiro tempo. A marcação certinha, 2 linhas de 4 bem definidas, o Flamengo fazendo uma marcação muito forte. Quantas bolas foram roubadas hoje no primeiro tempo no campo de ataque do Fluminense? No segundo tempo, quantas bolas foram roubadas? Então isso aí tudo faz uma diferença. A linha do Flamengo hoje, no segundo tempo, linhas muito baixas. Você não pode jogar contra o Fluminense com as linhas tão baixas assim. Nem só contra o Fluminense. Contra time nenhum você pode jogar com as linhas tão baixas. E o Flamengo toma aí o empate, né? Com 17 minutos aí que o Fluminense foi superior ao Flamengo. E quando o Tite resolveu equilibrar o jogo
colocando os jogadores ali mais descansados, o jogo já estava empatado. Ele teria que ter feito essa leitura antes. Sentiu que o Flamengo entrou mal, entrou diferente, entrou estranho. Com 10 minutos, já era para ele ter colocado ali, pelo menos ter preenchido o meio-campo ali com o Thiago Maia, né? E ter colocado, na minha opinião, ali o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz, que era uma substituição, para mim, primordial para poder segurar ali o John Ares, né? Que fez aquela movimentação toda ali pelo lado direito do campo. O poeta, que se deve esses dois jogos tão distintos, porque se contra o Palmeiras era uma final, hoje era uma outra final também para a gente almejar o título brasileiro. O que aconteceu, na sua opinião? Eu acho que também, assim, se a gente for comparar Palmeiras e Fluminense, são duas equipes que jogam, né, de maneiras diferentes, propostas de jogo diferentes. E acho que também, a parte física também acaba fazendo a diferença também, porque você manter a intensidade, né, o tempo inteiro é difícil, né? E acho que hoje teve, né, essa questão da leitura de jogo também dos treinadores. Eu acho que o Diniz conseguiu ler muito bem, né, o jogo e anular aquilo que estava fazendo com que o Flamengo fosse superior, principalmente na primeira etapa, tanto que no segundo tempo, se você destacar aqui, qual foi a jogada no segundo tempo que fez Cebolinha, que fez Luiz Araújo? Não tem jogada, porque o Flamengo não conseguiu jogar. Então eu acho que teve isso, né, que é uma coisa distinta ali, que é uma questão dos treinadores mesmo, o que não aconteceu contra o Palmeiras. O Palmeiras, o Abel não conseguiu anular esses jogadores do Flamengo que estavam, né, fazendo ali a diferença, né? Não que os outros não estivessem bem. E hoje, né, quando esses jogadores foram anulados, a gente não teve, né, ali um equilíbrio de que outros atletas teve no primeiro tempo, né? Talvez, se a gente for fazer uma análise de que o Arrascaeta que faz o gol, né, você acaba decidindo ali, teve o passe do Pulgar, ou seja, dois jogadores não tão agudos, entre aspas, apesar do Arrascaeta jogar bem próximo da área, mas não foi de uma jogada do Cebolinha, não foi uma jogada do Luiz Araújo. E na segunda etapa, né, esses dois jogadores foram uma nulidade. Ele tirou o Arrascaeta também, a gente sabe que o Arrascaeta não está 100%, o Arrascaeta acabou sendo, vem aí, né, com a recuperação mal feita, então ele está agora se recompondo fisicamente, então não tem atuado 90, nem lembro a última vez que o Arrascaeta atuou 90 minutos, não lembro, porque ele simplesmente não consegue, então ele sempre é substituído. O Everton Ribeiro não entrou tão bem, então acho que essas questões, talvez o maior detalhe tenha sido mesmo a leitura de jogo do técnico adversário, que conseguiu identificar, né, o que estava dando certo pra gente e anular. E como o Petit colocou, o Tite demorou muito a fazer essa leitura e a tomar alguma medida, né? Olha aí o nosso querido Mauro Chaves, membro por 48 meses, colocou aí que organizou a recomposição para a defesa, que parecia um bando. Falta finalizar de fora da área. O técnico demora muito a tirar o causador do empate. Na tabela, o Flamengo vai jogar contra o Bragantino, jogo atrasado. Depois ele joga contra o América, contra o Galo, contra o Cuiabá e fecha o Campeonato Brasileiro contra o São Paulo na 38ª rodada. Enfim, um empate que eu acho que acaba custando caro para as pretensões do Flamengo, não estava no script, sobretudo em função do primeiro tempo que a gente viu o Flamengo imprimir, né? O Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo, perdeu gols que foram importantes e acabaram fazendo muita falta no resultado final. E o detalhe é que tudo estava levando a crer que seria um jogo mais fácil, né? Principalmente no segundo tempo, que o time estava cansado, o Flamengo certamente viria, pelo menos na nossa cabeça, viria com o mesmo ímpeto, né? Com a mesma pressão, com o mesmo ritmo de jogo do primeiro tempo. Mas não foi isso que aconteceu. O Flamengo agora
figura na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Semana que vem teremos mais jogo, mas o fato é que, com isso, né, um resultado, você está vendo aí na tela, um resultado que acaba deixando o Flamengo, embora ele esteja a 2 pontos do pessoal da ponta, né, mas esses 2 pontos jogam o Flamengo para a 5ª colocação. Amanhã teremos Bragantino, Botafogo, hoje Palmeiras, Internacional. O Grêmio também vai jogar. E o fato é que agora o Flamengo, a gente hoje ganhando, ia torcer, ia ficar só dependendo da nossa performance. Mas agora o Flamengo vai ter que começar a secar a galera, né, Petinho? Com certeza, com certeza. O Palmeiras não pode vencer mais tarde, e o Botafogo e o Red Bull Bragantino tem que ficar preso, na minha opinião, no empate, né? Para aí o Flamengo vai ficar com uma diferença de 3 pontos dos líderes e vai continuar no páreo. Agora, foi o que o Túlio falou, né? Precisa fazer a sua parte, né? Não adianta você secar e não fazer a sua parte. Porque se o Flamengo estivesse fazendo sua parte, Túlio, hoje o Flamengo era líder com sobras. Hoje o Flamengo era bem líder, porque a gente está avisando aqui. O Botafogo vai vacilar. O Botafogo vai entregar o campeonato. A gente está falando isso aqui desde, ó. Só que o Flamengo não faz a sua parte. É legal ver o Flamengo já jogando melhor? É legal ver o Flamengo jogando melhor. Já fez um jogo contra o Palmeiras muito legal. Fez um primeiro tempo muito legal hoje, mas não é o suficiente, né? O jogo ele tem 90 minutos e você tem que estar bem em 90 minutos, né? Então, vai ser muito difícil. Eu vejo o Flamengo, em termos físicos, atrás dos nossos oponentes aí, ó, em busca ao título. Então, o Flamengo fica um pouco complicado. Foi o que o Túlio disse aí. A gente já tem uma Arrascaeta que não está a 100%. A gente tem um Bruno Henrique que voltou de lesão. A gente tem vários jogadores aí que não estão 100% fisicamente. E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do Flamengo, com certeza. Então, a gente viu o Flamengo sair atrás, né, em termos de preparação, e temos aí um técnico aí com poucos jogos, né? Então, o Flamengo, se quiser vencer, se quiser buscar o título, tem que sim fazer a sua parte. O Flamengo hoje não fez a sua parte, teve 1-0. Na minha opinião, repetindo aqui novamente, o Tite demorou a fazer a leitura do jogo. É claro que a gente aqui não tem bola de cristal, mas de repente, se o Tite equilibra o meio-campo, preenche o meio-campo antes de tomar o empate, provavelmente o Flamengo teria saído com a vitória. Agora, um fato que eu ia levantar agora, a gente está vendo aí, a produção colocou na tela, Gabigol questiona a arbitragem do jogo. Sinceramente, eu não vi motivo para o Gabigol ser expulso. Eu vi que o Nino, na hora que cai, levanta, ele encara o Nino, mas quem empurra o Gabigol, né? Quem começou, empurrou e tal, e o Gabigol, em todos os momentos, estava com o braço para baixo. Ele não agrediu ninguém, não empurrou, e acabou sendo expulso. Vocês acham que foi injusto também ou eu estou enganado? Totalmente injusto. Olha, né? Só, ali no lance ali, o que aconteceu? Né? O Gabigol faz a falta no Nino, né? O Nino, na minha opinião, não tem nada que levantar para tomar satisfação do Gabigol. Falta é falta, o juiz marcou, o cara vai bater, não tem nada, a falta ela faz parte do jogo. O Nino vai para cima do Gabigol, empurrando o Gabigol, coloca até a mão no pescoço do Gabigol ali, e o Gabigol, olha a imagem aí, a imagem de estudo, ó. Olha a imagem do Gabigol aí, ó. A imagem do Gabigol é com os braços para baixo, né? Exatamente. E aí, mas o juiz, o árbitro, com certeza, fica naquela de não expulsar só um, né? E acabou aí colocando o Gabigol no bolo, que na minha opinião também tem que correr de sair. Quem precisava do resultado era do Flamengo. Então, viu, o cara vai para cima de tu, arruma confusão, sai correndo, irmão, porque você não pode ser expulso no jogo desse. E aí, Poeta? O que você acha? Poeta tá travou. Congelado? Tá me ouvindo aí? Poeta tá com um problema sério ali. O Poeta, depois que teve gastroenterite, ele tá meio complicado. Acho que ele nem escuta a gente, Nazário. Agora sim. Fala aí, Poeta. Tô te ouvindo.
Então, eu também achei injusta a expulsão, né? Mas o juiz já estava desde o início do jogo. Não tô dizendo que o resultado do jogo, o Flamengo empatou por isso e tal. Mas com marcações extremamente duvidosas. E essa expulsão aí é futebol brasileiro, né? O Gabigol tá pedindo explicação. O que o Gabigol fez para ele ter sido expulso? Ele bateu no Nino? O que ele fez? Ele segurou a bola, xingou o juiz como, né, o Martinelli fez por vários momentos ali. Será que foi O isso Ganso que xingou ele fez? ele. Então, assim, então eu falei isso durante a transmissão, num tom de brincadeira, mas é com um grande fundo de verdade. É que os jogadores do Fluminense apitam, né, o jogo e geralmente, pode analisar aí, a gente teve esse ano, né, lembra daquele clássico do Dia das Mulheres? O Gabigol que marcou o gol não estava impedido, o gol não foi irregular e o Fluminense contou com a marcação, para mim, ali injusta, né? E assim vencendo. E foi hoje essa expulsão aí, totalmente não deu para entender de forma alguma. Tá certo aí o Gabigol com sua indignação. Mais uma vez a gente diante de um dos dilemas do futebol. Poeta, você agora tá se preparando para ir para casa, suas palavras finais aí, e você, lamentavelmente, vai nos abandonar agora, né? Repete aí, Nasa, que tá travando. Não, então, o que eu estou falando é que é o seguinte, você vai agora se retirar aí, vai embora, vai nos abandonar, suas palavras finais. Ah, tá. Agradecer aí, né? Vambora, né? Sinceramente, para mim foi um balde de água fria esse empate aí, esse jogo. Não, nesse momento eu não acredito no título, acredito na vaga, justamente porque o Flamengo tem um jogo direto com o Bragantino, mas me decepcionou muito a postura da equipe, postura do Tite também. Acho que hoje todo mundo ficou ocupado, né? Do resultado, não estou falando da temporada, tá? Do resultado. E é isso, vamos que vamos, tamo junto. Mestre Nasa, Grande Petit, produção e vamos que vamos. Valeu, poeta, vai deixando a gente aí, a gente continua daqui. A rapaziada que está chegando, dedo no like, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos. Nós, inclusive, hoje batemos aí a meta de 10 títulos. Olha aí a coletiva. Entender da comissão de arbitragem, do VAR e do árbitro, qual o motivo da expulsão do Gabriel. Se quem esgana e agride o Gabriel é o Nino, o Gabriel mantém os braços para baixo, não revida a agressão, e a gente queria entender, ouvir o áudio do VAR, do árbitro, da comissão de arbitragem, o motivo da expulsão do Gabriel, que a gente julga completamente errada, se quem cometeu a agressão foi o Nino. Obrigado, boa noite. Isso. Obrigado, Bruno. Pode vir, César, por favor. Vamos lá, gente, perguntas. Tite. Aqui. Boa noite, Letícia Marques, do GE. Eu queria falar um pouquinho. O Flamengo teve uma boa atuação e um bom controle de jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente viu uma queda de rendimento, talvez um pouco técnico e até físico. Queria que você fizesse uma análise dessa queda de rendimento e a que você atribui. No seu contexto geral do jogo, fez um grande primeiro tempo. Um grande primeiro tempo. Talvez ele pudesse reproduzir as suas oportunidades em efetividade, ele teria feito um placar mais elástico. Em jogos com essa grandeza, é inevitável momentos que o adversário também domine pela qualidade que tem e pela grandeza. Hoje estavam em campo, no Fla-Flu, os 2 últimos campeões da Libertadores. Isso é muito. O Fluminense, num grande trabalho do Diniz, num grande trabalho de Paulo Angione e companhia, de fazendo um longo tempo, que vem num momento de confiança altíssimo, conquistando a Libertadores, e nós retomando esse processo de confiança e fazendo um jogo com o nível do primeiro tempo, foi impressionante para mim. No segundo tempo, as modificações e as trocas também, por isso, tu revitaliza. No momento que nós íamos também fazer esses ajustes, a gente tomou gol logo em seguida. Né?
para ter um jogador de velocidade e também para dar um fresh um pouquinho maior. Aí foram entrando, nós equilibramos o jogo, e terminou nos últimos 15 minutos, vamos falar 15, 20 minutos, ele bem mais equilibrado. Metade do jogo para mais, muito superior. Uma outra parte, 25 minutos, talvez, me balance a cabeça a minha comissão, é isso? De superioridade do Fluminense, porém sem uma contundência, sem a possibilidade de finalização maior. Sim, a efetividade deles, né? Precisaram de menos oportunidades para fazer o gol e a gente não conseguiu transformar as oportunidades que tivemos em ampliar o placar, né? Com um margem maior de gols. Falando para terminar, e fica a sensação assim, ó, se tivesse invertido o primeiro tempo para segundo, com todo, ficaria uma sensação de poder ter vencido o jogo pelo desempenho que a equipe teve. Nós ficamos com essa sensação assim do mais em função não do desempenho, mas do resultado. Professor, boa noite. Bruno Castanha. Essa questão de baixar as linhas em alguns jogos, ela vem pela parte física ou por uma situação do jogo em decorrente de o adversário vir para cima, de você ter mais campo para fazer a transição? E se pudesse também mais uma pergunta sobre o Pedro, né? Porque o Pedro sai já com o jogo já 1-1, também foi uma parte física, foi uma parte da sua leitura. Se pudesse falar para a gente em relação a isso, obrigado. Jogos com diversas etapas do jogo, e um jogo com a coordenação de movimentos que tem o Fluminense para a saída de bola, e na saída de bola ele empurrar a equipe para baixo, não que a equipe quisesse, ela não quer, ela quer jogar no plano parecido com o do Palmeiras, para pegar o exemplo, né? Mas você tem que ver que do outro lado você tem qualidade também, senão a gente fica olhando o futebol sob uma ótica só, e aí não dá. Então, teve o mérito da equipe adversária, depois a gente reequilibrou. Nesse reequilibrar, a gente precisava ter um time mais fresh também. Eu tenho um jogador com a qualidade do Gabi, eu tenho um jogador com a qualidade do BH, tem jogadores com a qualidade. Eu tenho que estar até para ter velocidade, porque eles estavam se expondo e tendo a possibilidade também de jogada no espaço. Pedro mais pivô, e tem feito bons jogos, mas tu tens a condição também de usar todo o material humano que possa ser possível, no caso Gabi, BH, Everton Ribeiro. E outros mais. Não como ideia, mas como uma situação do jogo. Boa noite, Tite. Léo José, aqui do Coluna do Fla. Aqui. Nesse um pouco mais de um mês à frente do Flamengo, 7 jogos já disputados com essa partida de hoje, você já consegue enxergar, já conseguiu detectar alguma carência do elenco, já visando o trabalho de 2024? Eu não penso 2024, palavra de honra. 2024 só vai surgir, só vai ser planejado a partir da realidade de 2023. Senão a gente vai estar sempre procurando os jogos, os treinamentos, as situações. No final, eu tenho a condição de te dar uma resposta mais coerente, mais justa, com mais discernimento. Agora, nós temos quantos jogos ainda? 6 jogos. 6 jogos. Nós temos a 7, temos 7? Não? 5 jogos. Tem mais 5, nós temos 7, foi o 7º jogo. Então, no final, eu te prometo, vou ter uma condição melhor. Oi, Tite, oi, César. Tudo bem? Boa noite, David Sharp, do Antenados na Jogada. Eu queria perguntar para vocês em relação aos laterais, porque no trabalho da seleção brasileira, eu não falo só na Copa do Mundo, tiveram muitas críticas pela maneira com que vocês usavam os laterais que vocês chamavam de construtores e que muita gente encarava como defensivos, que laterais não apoiavam tanto. Vocês começaram com Wesley e com Ayrton, e hoje colocaram o Felipe Luiz e o Mateuzinho que vem bem, já vem jogando bem há um tempo, mas os dois não passaram tanto, né? E até te perguntar por que não a troca do Felipe Luiz no segundo tempo e o que você pensa realmente do jogo dos laterais, do apoio dos laterais ao ataque, é diferente do que começou nos primeiros jogos. Obrigado. Depende do adversário.
o nosso trabalho, a estrutura nossa, né, de construção, como você disse, usando os laterais por dentro, depende muito também do adversário, das forças, né, e da vulnerabilidade do adversário. Então, para esse jogo, nós entendíamos que, como tínhamos 2 externos, se você coloca um lateral que ultrapassa também, muitas vezes os 2 ocuparão o mesmo espaço de campo, em termos de amplitude. Então, por isso, e também, né, pela uma das forças do Fluminense são contra-ataques, né, com jogadores... Alô? Com jogadores de impacto nesse setor ofensivo, pelas laterais do campo. Então, por isso, nós, respeitando o adversário também, nós deixamos a construção mais para os jogadores de meio campo, né? Os laterais serviam muitas vezes de apoio, ou então quando um externo tinha uma ação interna para dar amplitude. Mas são, assim, no caso, a Ayrton e o Wesley são jogadores assim, que dispensam comentários em termos da qualidade técnica deles, e são jogadores que iremos utilizar com certeza aí durante esses próximos 5 jogos, né, até o final da competição. Só um complemento, dá uma olhada quando tu tiveres, estou falando de boa, assim, na parte da fase ofensiva, tu vai ver quem vai trabalhar dentro do campo adversário junto com a Arrascaeta, tu vai ter um pouquinho mais da sensação do equilíbrio que a equipe dá e que ela sustenta, porque ela dá uma liberdade de Gerson criativo maior para que um outro venha por dentro. Então, tu pode fazer alternativas disso. Um segundo meio-campista que joga dentro criativo do campo adversário, ela te dá naquilo que é a ideia de ter um ponto de equilíbrio de equipe. Tem 5 substituições para dar ritmo num jogo acelerado para caramba desses. É inevitável 5 substituições de tu ter todos preparados. É inevitável. O C, se tu disser para mim o C, antes eu faço o C, nós tivéssemos feito o primeiro tempo, C, nós tivéssemos feito o segundo gol, se a bola no poste não vai, se o... aí, condicional é difícil, né? Tite aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Marcos Martins, do canal da QSRN. Você citou, Tite, um período de superioridade do Fluminense no jogo. Eu queria que você avaliasse se essa queda do Flamengo tem relação com a parte física, com o aspecto físico da equipe. E também como anda essa questão da preparação física do Flamengo. É óbvio que você assumiu, né, junto com o Fábio, há pouquíssimo tempo. Né? Como é que anda essa parte física do Flamengo? Eu gostaria que o Fábio respondesse isso, e eu não gosto de transferir e falar de trabalhos dos outros. Eticamente, não é. O que a gente tem que fazer é ajustar, e sabemos das dificuldades, das adversidades todas, o nosso jeito de imprimir ritmo, como colocou. Eu estou gaguejando para dizer que eu não quero falar disso daí. Pronto. Não quero falar. Não quero ser antiético, não me sinto bem. Não me sinto bem. Tite, César, boa noite. No primeiro tempo, eu percebi também uma contribuição muito grande da dupla de volantes do Flamengo. Tanto que o gol saiu do pé do Eric Pulgar, o passe para o Arrascaeta, e o Gerson também tendo uma participação, uma movimentação muito importante, jogando um pouco mais interno, né? E melhorando substancialmente a saída de bola. E no segundo tempo, esses 2 jogadores têm um comportamento diferente, com a entrada do Thiago Maia, o Eric Pulgar um pouco mais adiantado, o Gerson um pouco mais aberto. Qual foi a maior dificuldade, Tite, para você conseguir manter o padrão que o Flamengo tinha nesse primeiro tempo, que talvez tenha dado essa impressão tão grande, você que mencionou que ficou impressionado com o poderio do Flamengo no primeiro tempo, mas que, lamentavelmente, não foi mantido na segunda etapa. E, César, nós temos diversos jogadores hoje no banco do Flamengo que já foram titulares absolutos, né? Você foi um grande jogador. E como trabalhar essa questão, né? Porque tem a questão física, tem a questão clínica que atrapalha, mas também tem a confiança. E a impressão que a gente tem é que alguns desses jogadores estão sem confiança.
Bom, nós temos um elenco, sim, qualificado, as reposições são à altura. Confesso que ainda em processo de conhecimento, né, de alguns atletas, do que eles podem, daquilo que a gente viu pela TV ou em jogos e do dia a dia, daquilo que nós podemos extrair deles, né? Porém, eu estou feliz assim com o que eu tenho visto até aqui, né? Assim, como o Tite disse, a gente não quer falar de trabalhos anteriores, mas a confiança passa por você produzir, né? Você, dentro de campo, não só externar o seu melhor, mas também conseguir ajudar a conseguir um resultado positivo, né? Ter uma participação positiva no jogo. E essa confiança, a gente vê que o Flamengo vem de um ano assim, com algumas adversidades, sem conseguir. O Flamengo é uma equipe que, pelo histórico todo, né, já inicia o ano, na grande maioria das vezes, candidata a títulos, né, concorrendo a títulos, e isso, quando isso não vem, tem um todo aí que a gente acaba absorvendo. Porém, a gente vem trabalhando, a gente vem no dia a dia, né, interagindo com esses atletas para que eles possam assim, externar o seu melhor, né, recuperar o seu melhor e nos ajudar. Foi um grande jogo. Às vezes a gente tem que olhar para um lado, olha para o outro. Foi um grande jogo, cara. Jogaço. Foi um jogaço. Joguinho de alto nível. Jogo de alto nível, os dois últimos campeões de Libertadores. A gente ficava, pô, teve o primeiro tempo que atropelou, mas por que teve o segundo? Porque no outro segundo, do outro lado, tem outro campeão da Libertadores. Jogaço. Jogaço, digno. Talvez só retirar as expulsões. Competitividade, qualidade técnica, tirou dois jogadores agressivos de lado, e aí tu fizeste uma resposta como é que tu faz construção? Vai sobrepor ponta com lateral? Vai ocupar o mesmo espaço? Não tem, um constrói e outro tem, e nós temos duas flechas do lado. Aí levou vantagem, aí no segundo tempo vem, troca um volante para ter uma saída de bola melhor, aí ganha espaço, mas aí a gente consegue neutralizar. Ou não deu, mas faz o gol. Eu acho que o Rossi fez mais uma defesa. Sim. Sabe? Então, jogaço, a gente olhar. Claro que nós ficamos no contexto, claro que eu estou chateado. Claro que eu fico com a sensação de poder ter feito no jogo, ter feito mais. Claro que a efetividade conta no jogo. Por exemplo, contra o Palmeiras, a gente teve das 3 oportunidades, das 3 primeiras que a gente fez 2. Hoje, no primeiro tempo, a gente fez 4, 5 reais, bola no pau. Uma defesa que o Gerson ficou na cara, chapou. O gol do Arrascaeta. Sim. Teve mais? Teve uma que cruzou a área. Que cruzou a área por dentro e ela fechou do outro lado um pouquinho atrasado para fechar. Então, cara, jogaço. Senão a gente fica assim, ó. Altíssimo nível. Das duas equipes, um altíssimo nível. Boa noite, Tite. Eric Viana, do Mundo Rubro Negro. Quando você chegou aqui ao Flamengo, você comentou sobre a possibilidade de Pedro e Gabigol jogando juntos. Você concordou que isso poderia acontecer por conta das características. Hoje, depois desses 6, 7 jogos sob o seu comando, o Gabigol está no banco de reservas, mas quando ele entra, o Pedro sai. Então, por enquanto, o Gabigol e o Pedro ainda não atuaram juntos por nenhum minuto. Eu queria saber se você ainda mantém essa visão, se você acha que eles ainda podem jogar juntos, porque agora ou se mudou, depois que você viu esses dois jogadores nos treinamentos, como é que tem sido? Obrigado. Podem, continuam, só que eu também tenho que olhar a realidade. Cebolinha está jogando muito, Luiz Araújo está jogando muito, BH de velocidade. Então, quando cheguei, a continuidade do Pedro, fazendo gols, daqui a pouco baixa alguma situação, mas tu tem a oportunidade. Então, o campo está se falando, tem as ideias, pode ser, mas o campo está falando com esses jogadores jogando muito. Professor, últimas 2. Boa noite, Tite. Eu gostaria de saber do seguinte, você que está
há pouco tempo no Flamengo, você consegue imaginar, antes mesmo de chegar ao clube, que a gente chegaria no fim do campeonato, assim, nessa reta final, com tantos times ainda disputando as primeiras posições, que era um negócio bem distante há um tempo atrás, e hoje em dia tem alguns clubes empatados na liderança, e o Flamengo conseguiu encurtar também esse espaço. Cara, parabéns pela magnitude da pergunta, e a gente olha o contexto todo do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. É impressionante chegar nesse estágio com tantas equipes com a possibilidade do título de Libertadores, com tantas equipes grandes disputando fugindo da degola também. Um campeonato muito difícil. Eu estou olhando para vocês e acompanham, e talvez ele comprove que começa o Campeonato Brasileiro, tem 10 postulantes ao título. Hoje tem 6, 7 postulantes ao título, tendo 5 rodadas. É muito difícil. Há um equilíbrio muito grande de forças. Professor, última pergunta aqui. Oi, professor. Boa noite, professor Tite. Boa noite, César Sampaio. Tudo bem? Sou o Rodrigo Multimídia, do Libras Esportes, da Rádio Web Total. Eu me comunico com todos os surdos do Brasil, da comunidade dos surdos, torcedores do Flamengo também. Queria parabenizar o senhor, todos os surdos. É a primeira vez que nós estamos fazendo a entrevista para você, inédita para todos vocês. E antes, eu faço uma pequena audiodescrição também, que eu estou incluindo os cegos, tá? Que é da nossa comunidade. Então, eu faço a audiodescrição. Eu sou o Rodrigo Multimídia, sou do Libras Esportes, estou com camiseta azul, sou careca, barbas grisalhas. Estou entrevistando aqui o professor Tite, técnico do Flamengo, que está com a camisa branca. Ao lado dele, o César Sampaio, com o uniforme do Flamengo. No fundo, um backdrop com os patrocinadores. Bom, com audiodescrição também para os cegos, então vou fazer a pergunta em Libras para o senhor. Tite, conforme o nosso colega disse aqui agora, o Campeonato Brasileiro chega numa reta final. Você, como um professor técnico e líder vitorioso, o que acontece com os times na reta final? E tem uns 6, 7 que você falou que podem ser campeão brasileiro. É o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, ou o equilíbrio físico que na reta final chega na frente e o time pode ser campeão? Quais desses equilíbrios o time tem que ter para ser campeão? Vou responder uma parte. Aqui quem está falando é o Tite, cabelo branco. Uma vez ele tinha um cabelo preto, está perdendo, está ficando mais fininho o cabelo dele também. Que tem muito orgulho e que sabe que está técnico de uma grande, de uma extraordinária equipe, que tem um respeito pelo seu torcedor muito grande. O campeonato, ele te remete, e aí eu vou, não é um clichê, mas é uma convicção minha. Ideias, por vezes, se modificam, mas nesse aspecto final o mental, é o físico. Me parece, Fabinho me corrige, Bruno, Juan, são quantos a projeção de quantos jogos? 70 e quantos jogos do Flamengo no ano? 77 jogos. Então, há o físico, ele é o mental, ele é o tático e ele é o técnico individual. E essa junção de fatores é que determina um desempenho, excelência, superioridade, jogar bem. Isso tudo interfere. É isso, gente. Muito obrigado. Deixa o César quer fazer um complemento. César fazer um... Aqui é o César. Cabelo. Mais ou menos. Ali. Bom, é isso tudo mesmo que a gente disse, né? É um pouco de tudo. Não dá para você desconectar. São todos esses fatores que contribuem, né, para que uma equipe seja campeã. E concordo com o Tite. É um dos campeonatos mais emocionantes, podemos dizer assim, né, com tantas probabilidades aí para títulos e também ainda algumas incertezas, né, sobre o descenso. Esperamos aí que a gente possa estar brigando até o final. Tá aí, Emerson. Está aí encerrada a entrevista com o senhor Tite. César Sampaio participou. O Bruno Spinel iniciou aí a entrevista falando
questionando, inclusive, em relação à expulsão do Gabigol, né? Eu até concordo, mas não acredito que vá mudar alguma coisa. O fato é que a gente viu uma entrevista e, assim, não sei se você teve a mesma impressão, o Petit, mas o Tite falou que são os 2 últimos campeões da Libertadores, coisa e tal. Deu meio que uma floreada, né, cara? Eu não gostei muito dessa postura, porque, assim, ele está chegando agora, é óbvio que o compromisso dele é, pelo menos, colocar o Flamengo na zona de classificação para a Libertadores, mas o fato é que a gente está diante de um resultado que deixou a gente muito frustrado, né? Tá mudo. Beleza. Com certeza, né, Nazário? Apesar de achar que ele hoje teve uma responsabilidade no resultado, mas eu não acho que ele seja culpado. É um cara que está chegando agora, na minha opinião, se tivesse chegado quando chegou o Sampaoli, hoje o Flamengo estaria em outro nível, né? Só a gente vê o jogo que o Flamengo fez contra o Palmeiras, a gente vê o primeiro tempo de hoje, e na colocação dele, né, o que me chamou a atenção é que ele diz que o Flamengo tomou o empate enquanto ele ainda fazia ajustes. E, na verdade, o Bruno Henrique estava na beira do campo quando o Fluminense empatou, né? E eu acho que ali já tinha passado algum tempo, né? O Fernando Diniz, conseguiu fazer uma leitura mais rápida do que a dele. Até porque o Flamengo fez um grande primeiro tempo, né, Nazário? Então, é natural que você volte com o mesmo time. Isso é natural, pô. Você não é maluco, né? Você vai voltar com o mesmo time. Mas quando você viu ali os 10 minutos ali que o Flamengo sofria, ali já era para ele ter preenchido o meio-campo. Não sei se você concorda comigo. Já era para ele ter preenchido o meio-campo e ter colocado o Ayrton Lucas para correr atrás do João Ares. Essa é a minha opinião. Então, essa demora do Tite, na minha opinião, de fazer a leitura, foi o que levou ao empate do Fluminense. Creio eu que se o Flamengo conseguisse manter o que fez no primeiro tempo, pelo menos até os 15, 20 minutos, creio eu, que o Fluminense não chegaria ao empate, a gente estaria aqui contando uma outra história, né? O Tite tentou deixar a entrevista leve, né? Mesmo com a derrota do Flamengo, tentou deixar uma entrevista tranquila, fez tudo para não ter nenhuma polêmica, né? Mas, na minha opinião, hoje o Tite, no mínimo, deu mole ali no momento de substituir, né? E achei também que o Pedro não deveria ter saído do jogo. Nesse momento, a gente vai atualizando aqui o resultado do campeonato. Palmeiras 1-0, gol de Zé Rafael aos 37 minutos do primeiro tempo. E aí, com esse resultado, pelo menos por enquanto, o Palmeiras assume a liderança, né? Estava com 59, e aí ele fica com 62 pontos, assume o primeiro lugar, e vamos ver o que vai acontecer. Petit, as considerações finais, a gente vai encerrar por aqui, mais um jogo, e fala pra gente aí. Boa noite, meu parceiro Nazário, boa noite toda a galera da produção, boa noite toda a galera que ficou aqui, e quero agradecer a todos que se tornaram membros hoje, né? Hoje parece que foram 10 novos membros, e o Coluna do Fla hoje, né? Apesar do empate, né? Um empate que deixou a gente bem chateado, né? Um banho de água fria na nação rubro-negra. Hoje a galera representou aqui na maior e melhor transmissão rubro-negra. Então, tamo junto, boa noite e até a próxima. É isso aí, quero agradecer a produção, a rapaziada que trabalhou junto com a gente hoje, o senhor Leandro Ledo Martins, Anderson Daronco e o Rafa Penido, que narrou, Léo José, que estava nos comentários, juntamente com o nosso querido poeta. Obrigado, meu querido Petit. Obrigado, Simon Ledo, também, que participou hoje do nosso programa. Obrigado principalmente a você que está junto com a gente. Deixa o dedo no like, se inscreva, compartilhe, torne-se membro. E vamos que vamos. Ainda não acabou o campeonato. Vamos ver o que vai acontecer.
Tem muita água para rolar, embora faltem somente 5 jogos, mas vamos ver o que vai rolar. Tamo junto e misturado, Flamengo até morrer. Câmbio e desligo. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações!